Oi, Diego, boa tarde, tudo jóia? Como é que você tá? Vamos lá, você me pediu para mim fazer aqui umas observações em relação ao relatório que você me encaminhou, né? E eu te gerei um orçamento ali até para atendê-lo. Mas vamos lá. Primeiro, sobre o laudo que eu te encaminhei, tá? O laudo, como eu te falei, a sua rede está muito segura, né? A gente tem feito trabalhos anuais e sempre melhorando ali algum defeito ou alguma falha que tenha. E nesse laudo a gente fez já tinha feito uma realização, uma inspeção visual, né? E também realizado o ensaio. No ensaio a gente testou a rede de forma mecanicamente, com pressões bem superiores, pontos frágeis poderiam se romper, né? E também testamos as válvulas e verificamos vazamento. E eu te apresentei que a rede está segura, um detalhe, um ponto lá que a gente viu sem suporte, provavelmente teve essa flambagem, e que já tínhamos acertado para substituir essa parte por aço, por ficar próximo ali a uma passagem. Então eu reafirmo, tá, aquele laudo, que a sua rede está segura e de repente não precisasse das modificações ali no seu relatório. Porém, entendo, né, quanto maior a segurança, melhor. Então vamos ao seu relatório, tá? O seu relatório aqui aponta, por exemplo, a primeira coisa, o uso de aliança, da marca Aliança. É um regulador bom, tá? Mas como eu te falei, na sua loja nós estamos utilizando o regulador Classic Comap, tá? A substituição pela marca Aliança implicaria em mudanças ali na tubulação, em solda, e isso aumenta, né, o trabalho e também dificultaria um pouco a instalação. Aí que eu te falei, o regulador da Clécia, vou abrir o site aqui, vou te mostrar, o regulador essa empresa tem 120 anos, a matriz dela é na França, e no meu entender, a tecnologia da Clécia hoje, a gama de equipamentos que ela tem, é melhor do que a própria Aliança, tá? Então você vai ver que tem vários reguladores e tecnologia praticamente importada. E aí a outra coisa que eu fiquei de comentar, né, que eu vi pelas fotos todas que você me mostra, os reguladores que você utiliza, tá? Isso é muito usual pelo pessoal de GLP. São reguladores que não têm dispositivos de segurança, tá? E o que acontece? Vamos olhar o seu regulador aqui, né? Ó, esse regulador seu que você tem. Esse é um regulador com dispositivo de segurança. E qual o dispositivo? Duplo diafragma, tá? Se a gente pegar a norma aqui, se a gente abrir a norma ABNT, no item 7.6, tá? Ela vai apontar a obrigatoriedade de você instalar um regulador com dispositivo de segurança incorporado. Aquele que nós instalamos é esse aqui, ó, um duplo diafragma. Então o que acontece? Em caso de falha, o diafragma, um rompimento, ou na validade ou após validade, ele não vai liberar a pressão de entrada, ele vai liberar uma pressão menor, diferentemente desse, que se ele romper, tá, a pressão de entrada passa a ser de saída. Se um equipamento estiver com fogo, ele pode ter um aumento muito forte da chama, ferir a pessoa, ou se tivesse sendo feito isso uma ligação com a faísca ou com o fósforo, também pode criar um tipo de acidente. Aí você pode me falar, mas está trocando a cada 5 anos, quer dizer que eu não romperia o diafragma. Sim, pode ocorrer, tá? Já aconteceu, a gente tem experiências e que já aconteceu reguladores com o diafragma rompido, mesmo tendo a validade correta. Então eu acho interessante você atender esse item 7.6, tá? Em toda a sua rede. E você vai ter outros dispositivos de bloqueio aqui, por exemplo, de subpressão. Olha, no caso de um vazamento pequeno sem queima, o regulador trava, ele funciona como uma solenoide, tá? E a mesma coisa esse aqui, ó, no caso de sobrepressão, rompeu uma rede, alguém quebrou uma rede, ele vai travar também. Então são dispositivos de segurança que eu acho que você pode incorporar aí nas lojas de vocês e aumentar a segurança. Isso previsto em norma, tá? A outra informação que era justamente compartilhar, né? Por que eu fico bem seguro da sua rede, de te dar laudo, né? Você está dentro de um shopping, esse shopping ele tem pressões máximas utilizadas bem abaixo da pressão de GLP, para você ter uma ideia, a pressão da rede do Iguatemi é de 50 kPa, a pressão da rede mínima de uma rede de GLP de 150 kPa, nós estamos em gás natural, ele se dissipa mais fácil, não acumula, né? E com pressões menores. Isso então diminui muito o risco de acidente. E aí aqui você sai em 150 kPa e logo em seguida, né, lá no seu daqui, ó, vem lá daquele medidor e aqui nós temos uma redução, ó, de 150 para 7,5 kPa. Isso, e no caso de GLP, toda essa rede que depois sai, ela sai
em 150. E você está correndo em gás natural, um gás mais leve, em 7,5, tá? Isso diminui muito o risco de acidente. E você pode adotar isso para GLP, tá? Aí você fala, mas tem equipamentos que funcionam em média pressão. Basta fazer uma conversão, tá? Correta, com ar e gás, e você vai ter a mesma chama. A Congasa, que é aqui de São Paulo, tem um trabalho muito legal em relação a isso. E, inclusive, restaurantes chineses que utilizam pressões altas para os seus equipamentos, têm conseguido funcionar com essa pressão de 7,5 e não 150. Então, continuando ali o seu relatório, né? O resto a gente já está fazendo um orçamento, isso aqui é importante, a gente já tem feito isso anualmente, mas encontrou alguns pontos ainda que possa melhorar, que é a questão do flexível dobrado. Os pontos roscáveis a gente já havia trocado lá no início, nos nossos primeiros laudos, né? E aí eu falo sobre essas peças de maiores pressões, tá? No caso da sua rede, como foi aqui explanado, não é necessário, tá com pressão de 7,5, tá? E mesmo que você estivesse utilizando 150 kPa, por exemplo, essa válvula que nós temos lá instalada hoje, ó, a pressão de operação dela é de 5 bar, é de 500 kPa. Então, por que trocar essa válvula e colocar aquela ali? Então, acho desnecessário, tá? É um custo a mais, sendo que nós estamos com uma pressão muito baixa, nós estamos com 7,5 de pressão, e a válvula suporta 500, então aí você escolhe aí se você quer trocá-la. E a mesma coisa então para essas conexões que você aponta aqui, tá? Aí o resto também é super legal, isso aqui a gente já tinha feito nos laudos anteriores. A questão de instalar isso no bypass, nós vamos instalar sim. No seu caso a gente vai escolher já um espaço aqui, que nós temos aqui, ó. Colocar mais uma solenoide aqui com detector apenas para verificar possível vazamento nessa área que fica fechado, tá? Vai aumentar a segurança, então acho que é legal. E aí o resto, tá? Como a gente já havia falado, né? Os trechos que estão sem uso nós vamos eliminar. Nós temos ali alguns trechos, como você não tem pretensão de utilizar no futuro, a gente vai cortar e vai fazer aquela solicitação que você pediu, inclusive, né? Nesses pontos aqui, que é esse aqui que ia para o aquecedor a gás que não usa mais, a gente vai cortar e colocar um primeiro manômetro, e esse o segundo. A observação que eu tinha te falado do manômetro é que a gente vai colocar um manômetro que atende essa norma aqui, tá? É um manômetro com um corpo maior, né? E que ele tem aqui uma escala, né? Que atenda lá, que tem que ter uma escala para o manômetro de 25 a 70%, tá? Então a gente vai instalar o manômetro dessa forma. E aqui você tinha me falado sobre as pressões. A pressão máxima dentro de uma rede, tá? Tanto como gás natural e GLP pelas normas, é de 1,5, tá? 1,5 kg ou próximo daí de 1 bar e meio, tá? 4 bar não é permitido. Lá, tá? A 15358 a gente vai ver lá, ó, pressões máximas internas 150 kPa, né? E pressões que são médias pressões são 7,5 kPa que nós corremos ali, e a pressão de uso normalmente do equipamento é de 2 kPa, tá? Então se limita a pressão de acordo com as normas ali, tanto para gás natural como para GLP. Achei mais interessante então gravar esse vídeo aqui, né? Para a gente orientar melhor e de repente o modelo da sua loja ali em gás natural tentar implantar nas demais lojas, que você aumenta muito a segurança, tá? Como disse, é possível você trabalhar com pressões menores fazendo uma conversão correta.